Eu vou fazer a leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 32, no versículo 1. Êxodo 32, 1. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Meus queridos irmãos, ouvintes, que estão em algum momento assistindo essa mensagem, esse texto fala de um período em que Moisés ficou muito tempo, pelo menos na visão do povo aqui, sumido. Porque Moisés tinha subido ao monte para receber as leis, ou a lei de Deus, com todos aqueles mandamentos, inclusive os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Pois é, Moisés estava demorando. Moisés é aquele sujeito que vai para o Egito, dizendo que ouviu Deus falar com ele, para tirar o povo lá do Egito, da servidão do Egito. Moisés é aquele sujeito que, em nome de Deus, faz um monte de sinais lá no Egito, milagres. Ele lança pragas sobre o povo egípcio, pragas essas que não atingiam o israelita. E Moisés é aquele que, ao retirar depois da exaustão dos egípcios e da desistência de Faraó em continuar retendo os israelitas como escravos, é aquele que atravessa o Mar Vermelho e atravessa em seco aquele trecho do Mar Vermelho, e o povo visualiza os egípcios, os soldados que vinham para abatê-los, visualiza eles se afogando. Moisés é aquele que, na 10ª praga, que ele avisou ao povo do Egito, e especialmente a Faraó, que era a morte dos primogênitos, e ensina como se celebra a Páscoa, ou qual o sentido da Páscoa para aquele povo. Bom, esse Moisés, que conduz o povo na saída do Egito, que ao parar no Monte Sinai, recebe a lei de Deus, ele estava sumido, ele estava ausente, estava muito tempo fora. E aí o que acontece? O povo fica impaciente, estava cansado de ficar ali esperando, parado. Tinham prometido para o povo uma terra que mana leite e mel. Tinham prometido um território onde o povo ia se tornar uma nação, uma grande nação. Tinham prometido ao povo que, se eles obedecessem aquilo que Moisés dizia, em nome de Deus, o povo seria próspero, se multiplicaria, se organizaria. Então, ali estava o povo diante do irmão de Moisés, Arão, que foi quem acompanhou Moisés nisso tudo, e o povo impaciente pede deuses. O povo impaciente pede que Arão fizesse deuses para eles. E Arão faz. É a história do bezerro de ouro, que está aqui, eu recomendo que todos leiam o capítulo 32 de Êxodo. E Arão faz um bezerro de ouro para aquele povo. É interessante que lá no Egito, eles estavam acostumados com aquela história de imagens, de deuses, ídolos. E um deles era na forma de um boi. Tinha um deus que era na forma de um boi. E aqui eles retornam para o mesmo tipo de Deus, ou de deuses que eles estavam acostumados a ver no Egito. A ponto de celebrar, de dançar, de se regozijar, de se prostituir diante desse Deus que eles agora celebravam e dizer em alta voz:
vamos celebrar a este nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Foi uma coisa terrível que aconteceu com o povo e com consequências piores ainda. Aquele povo, meus irmãos, para eles adorar um Deus invisível era complicado. Adorar um Deus que eles não podiam ver, que eles não podiam tocar, que estava longe da seu campo de visão, para eles era complicado. Eles estavam acostumados a imagens, a ídolos, a esculturas, onde eles podiam ver, onde eles podiam, muitas vezes, até tocar. Então, um Deus que não tinha amuletos, um Deus que não tinha uma forma, para aquele povo era complicado. E Moisés, distante, ausente, eles agora tinham que ter fé e confiar em algo invisível. Para eles era muito complicado. Mas se até para aquele povo a atitude deles era altamente reprovável, principalmente depois daqueles sinais todos que eles tinham visto no Egito, que eles tinham presenciado, se até para eles era assim algo reprovável, um povo primitivo, porque era um povo primitivo aquele. Eles não conheciam a escrita, eles não conheciam, não sabiam ler, na sua grande maioria. Talvez a totalidade daquele povo não tinha contato ainda com instrução, com escrita, que ainda era algo muito rudimentar na época. Se para eles, que viveram aquilo tudo, aquela atitude deles de buscar um ídolo era algo reprovável, era algo condenável, era algo sujeito ao castigo que eles receberam, vamos imaginar hoje, que é pior ainda a gente ver hoje a mesma atitude, especialmente por parte de pessoas que têm acesso à leitura, à instrução, ao conhecimento científico. Hoje, no nosso tempo, pessoas que têm acesso à Bíblia, a essa história que nós estamos contando aqui, se para eles era reprovável, imagine para nós hoje, para o nosso tempo, no século 21, num tempo onde a gente tem essa transmissão se difundindo, se propagando para o mundo todo, num tempo onde a gente tem acesso a conhecimentos científicos, no tempo onde a gente já sabe que a Terra não é plana, embora tem gente que acredite ainda isso. Num tempo que a gente sabe que vacina é algo que vai trazer cura, que protege, mas tem gente que não acredita nisso. O fato é que quando a gente olha um texto como esse e vê a atitude desse povo depois daquilo que eles viveram, e quando a gente olha hoje, no nosso tempo, a atitude de muita gente que, poxa, tem aqui a Bíblia na mão para ler, tem livro de ciência para estudar, tem livro de história. Quando a gente olha isso, a gente fica perplexo. Pessoas que têm acesso à palavra, que têm acesso ao conhecimento e continuam nas mesmas superstições, buscando os mesmos amuletos, buscando, quase que pedindo, façam para nós deuses, ídolos, para que a gente possa adorar. Por isso, o tema da mensagem dessa manhã, desse dia, que é a mensagem de hoje, é no que você acredita, no que você crê. Você crê realmente em Deus? Você crê realmente no Senhor Jesus Cristo? Você crê realmente na palavra que revela parte, do que é esse Deus? Porque a gente tem que entender também que a Bíblia não revela tudo sobre Deus, porque Deus é muito maior do que aquilo que a gente é capaz de compreender.
O próprio Evangelho de João vai falar lá no finalzinho que tudo que está aqui foi para que a gente pudesse crer, que a gente pudesse entender, porque Jesus fez muito mais do que está registrado, e que Deus é muito mais, e muito mais, e muito mais do que está registrado, e muito mais do que a nossa mente mortal, limitada, é capaz de compreender. A questão é em que você acredita, em que você acredita. A gente não pode ter uma mente primitiva. Essas pessoas aqui desse texto, de Êxodo 32, tinham uma mente primitiva. E a gente precisa evoluir. E a palavra certa é essa mesmo, é evoluir. É crescer. É desenvolver uma mente que a Bíblia fala, a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Isso é uma evolução, porque a nossa mente é uma mente primitiva. É a evolução do nosso conhecimento, é a evolução da nossa visão, é a evolução daquilo que nós somos como seres pensantes nesse mundo. Nós precisamos crescer. Precisamos crescer. Não tem mais espaço, ou não deveria ter mais espaço na nossa vida para mentes primitivas, ou para uma mente primitiva. Mente primitiva é a mente desse povo, que no aperto procura mandinga, que no aperto procura um ídolo, que no aperto pede que lhe façam deuses que solucionem seus problemas imediatos, que no aperto procura um banho de sal grosso, que no aperto procura um descarrego qualquer. Isso é uma mente primitiva. Porque a quem tem a mente de Cristo, pensa de outra maneira, age de outra maneira. A gente precisa entender algumas coisas muito importantes. A primeira delas, eu separei 7 só. Eu poderia separar 50. Mas eu separei 7 coisas importantes que a gente precisa compreender. A primeira delas é que as mentes primitivas precisam de coisas palpáveis. Eu sou de um tempo, eu cheguei a ver isso, eu não sei se isso acontece hoje, deve acontecer ainda, em que a gente não podia deixar a sandália virada de cabeça para baixo. Eu lembro disso com clareza. E eu ouvi as pessoas falando, desvira a sandália, porque se deixar a sandália de cabeça para baixo, a mãe morre. Era assim que acontecia na minha época. Então eu não conseguia, eu via minha sandália virada, eu não conseguia deixá-la de cabeça para baixo, ela viradinha. Eu via assim, eu ia lá e desvirava, porque eu tinha um medo que por minha causa a minha mãe morresse. Porque eu deixei minha havaiana. E as minhas havaianas eu usava até aquela bolinha, aquele círculozinho rebentar. Aí a gente colocava um aramezinho, um preguinho, usava até ela acabar. Mas aquela havaiana, com um preguinho que segurava a tira dela, ela tinha o poder de matar a minha mãe. Então eu me curvava ao poder da havaiana velha. Eu caía na escravidão daquilo. O fato é que, meus irmãos, chegou um dia que eu parei de desvirar minha havaiana. Eu desafiei a havaiana, porque a minha mente deixou de ser primitiva. Naquele aspecto, pelo menos deixou. E foi difícil. Foi difícil, jovenzinho, recém-convertido. Eu olhava para a havaiana, ela olhava para mim. E parecia que ela dizia assim para mim, eu vou matar tua mãe, miserável. Aí eu falava, não vai não. Que isso não tem lógica nisso. Isso não tem, na Bíblia não fala isso. Eu deixei, minha mãe está viva até hoje. E se ela morresse, não ia ser por causa da havaiana. Porque a mente primitiva, ela precisa de coisas palpáveis, ela precisa de uma havaiana, ela precisa de um amuleto, ela precisa de um cordão com uma figa, ela precisa de algo que proteja a sua superstição, a sua crendice. Meus irmãos, o bezerro de ouro nada mais foi do que isso. Algo concreto, palpável, algo que a pessoa possa
materializar ali a sua crença. Só que a gente vai ver daqui a pouco que não é assim que rola quando se trata de relacionamento com Deus. A gente vê, por exemplo, na igreja cristã, lá para o 7º, 8º século da era cristã, surgiu um debate intenso sobre o uso de imagens na igreja. E ficou definido que as imagens seriam usadas na igreja com o propósito de educar o povo. Porque as imagens relatavam aquilo que os personagens bíblicos fizeram, especialmente Jesus. Então, nas igrejas tinham, e até algumas nas igrejas católicas continuam tendo, né? Existem imagens. A igreja, lá no Hospital São Vicente de Paulo, quando eu estive lá, eu entrei lá no templo e olhei, tem lá a Via Crucis todinha. O objetivo daquilo era que o povo, analfabeto, que não sabia ler, pudesse entender a história bíblica ali contida. Infelizmente, muita gente caiu na superstição depois disso, com o passar do tempo. O objetivo não era esse, o objetivo era contar a história bíblica, a história dos personagens bíblicos, especialmente a crucificação de Cristo. Mas com o tempo as coisas vão tomando um outro formato e muita gente vai caindo na superstição, na crendice. E aí começa a imagem ter mais valor do que a própria história que ela contém. E acaba se transformando em objeto da adoração, o que não era o objetivo na época. A segunda coisa, a primeira é que as mentes primitivas precisam de coisas palpáveis. A segunda coisa, os ídolos não possuem vida, objeto, não possui vida em si mesmo. Isso aqui é um púlpito. Tem gente que acha que isso aqui é sagrado, mas isso aqui não tem vida, isso não pode ser objeto de culto, de adoração. Eu não posso ficar aqui pensando que essas peças de madeira que foram assim montadas para ter esse formato, que foram cortadas nesse formato, aparafusadas aqui, que isso aqui deve merecer de mim um medo, um temor, porque isso aqui é algo sagrado, sacrossanto. Isso aqui é uma peça de madeira usada para apoiar a Bíblia e facilitar aqui a minha comunicação com vocês, eu colocar o esboço do sermão aqui e etc. Se eu quisesse colocar um laptop, um computador, um smartphone, é para isso. Eu trato isso aqui com zelo, porque isso pertence à igreja. Eu trato isso aqui com zelo, porque a gente usa isso no culto, mas isso não é objeto de culto. Se eu usar esse púlpito como objeto de culto, ele passa a ser um ídolo. O ídolo púlpito. E daqui a pouco vai ter gente colocando a mão aqui no púlpito para ser abençoado, porque ele emana bênção. Meus irmãos, os ídolos não possuem vida nem atuação. Está lá no Salmo 115. Tem boca, não fala. Tem ouvido, não ouve. Tem olhos, não veem. Tem nariz e não cheiram. Por quê? Porque eles são apenas esculturas mortas. Assim como esse púlpito não tem vida em si mesmo. Se tiver alguma vida nesse púlpito aqui, é alguma bactéria que eu lancei aqui, que eu encostei, só isso. Porque o púlpito, a madeira, em si mesmo não tem. Ídolo não serve para nada. Os ídolos não são nada e só há um Deus. 1 Coríntios 8, 4, é a terceira coisa que eu falo. Apenas um Deus. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Só há um Deus e Senhor, e esse é invisível. E esse é o seu problema. E esse é o problema de muita gente. Porque Deus é invisível, você não vê, você não consegue materializá-lo, você não consegue tocá-lo. E aí, isso depende de fé. E sem fé, você não consegue agradar esse Deus que é invisível. Olha só a complicação da coisa. É muito mais fácil ter uma imagem ali para você se prostrar, é ou não é? Para você ver a forma, é ou não é? E tem gente que imagina Deus com barba, né? Eu até vejo no Facebook aí alguns memes, né, no WhatsApp, com a imagem de um Deus, um sujeito com barba, parece mais o Papai Noel. Pois é.
Papai Noel não existe, mas Deus existe. E não tem essa barba. Na verdade, Deus é. Deus é. E não tem essa forma. Porque Ele é Espírito. E a quarta coisa, só há um Deus, é o que diz a Bíblia. Nossa fé é em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. No 1 Coríntios 8, no mesmo capítulo, já no versículo 6 diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. É Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo. Deus triuno, invisível, sem forma, Espírito, não concretizado pela nossa imaginação ou pelas nossas mãos, não feitos por mão de homens. É esse Senhor, Deus, Espírito, é a Ele a quem buscamos. Por que eu estou insistindo em falar isso? Porque a nossa carnalidade, a nossa materialidade quer coisa concreta. O nosso ceticismo, a nossa falta de fé quer coisa palpável. Mas Deus é Espírito. Só tem um problema. Satanás sabe disso tudo. E ele se aproveita disso. Lá em 1 Coríntios 10, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que aqueles sacrifícios feitos aos ídolos são sacrifícios feitos aos demônios. Aqueles ídolos pagãos lá, que o pessoal da Grécia, que o pessoal de Roma, que os filisteus, que outros povos, que o próprio povo de Israel aderiu aqui, a gente viu no Êxodo 32, em outras ocasiões eles caem nessa sedução e vão adorar esses ídolos. Aqueles sacrifícios que eles faziam para Baal, para Astarote, para Afrodite, para Dagon, eu posso citar aqui um monte de Deus, para Moloque. Para Moloque sacrificavam até criança. Para esses deuses, a gente pode aqui na cultura maia, os deuses maias, onde eram feitos sacrifícios humanos. Para esses deuses, todos esses sacrifícios eram dedicados, na verdade, para demônios. E Satanás sabe disso. Satanás, ele tem uma inteligência muito superior à nossa. E ele sabe muito bem de tudo isso que eu estou falando aqui. E sabe o que ele faz? Ele engana as pessoas. Ele enrola, ele engambela as pessoas. Ele faz as pessoas acreditarem que aquele microfone pode ter poder. Que esse púlpito tem poder. Que aquela imagem tem poder. Que aquele amuleto protege. Ele faz isso tudo. Ele engana as pessoas. Ele enrola as pessoas. Ele faz você pensar que aquele cordãozinho com a figa pendurada te dá proteção. E te faz pensar isso assim de uma forma muito concreta, muito convicta. Ele engana mesmo. Porque ele se aproveita de duas coisas muito marcantes na vida das pessoas. Eu já citei aqui em outras ocasiões. Uma é a culpa, que não é o assunto de hoje. Mas a outra é o medo. É o medo. Então ele ilude muitas pessoas. E as pessoas gostam de se iludir. As pessoas gostam de achar que simpatia faz conseguir certas coisas. Que usar algum tipo de produto de sal ou de qualquer outro produto ou de erva para tomar banho, sem nenhum efeito medicinal comprovado naquela erva, protege a pessoa. Quando, na verdade, não protege coisa nenhuma. E Satanás tem usado algo muito mais sofisticado nos últimos tempos. Ele tem usado a autoajuda. Ele tem usado o pensamento positivo. Então a pessoa acha que porque pensou positivo, a coisa não vai acontecer, o negativo não vai acontecer. Então você fica em casa pensando positivo,
de que você não vai pegar Covid e não vai ter complicação. Você sai na rua sem máscara, pensando positivo, isso em mim não pega. Você conversa com as pessoas sem distanciamento e vai com pensamento positivo, isso não vai me atingir. Porque isso está amarrado, em mim não atinge. Conheço vários casos aí de pensamento positivo, já li, já soube, de que as pessoas não estão nem mais entre nós, porque tinham muito pensamento positivo e pouca cautela. Tinha muito negacionismo e pouca ciência. Tinha muita leviandade e pouca responsabilidade. Tem muito jovem aí com pensamento positivo na rua, com um idoso dentro de casa. A sexta coisa é que os amuletos não nos defendem. O que devemos usar é a armadura de Deus. A armadura de Deus, meus irmãos, é uma linguagem, é uma metáfora que o apóstolo Paulo faz em Efésios capítulo 6. Eu recomendo que você leia depois que a gente terminar aqui o culto. Abra lá em Efésios capítulo 6 e confere, vê se eu estou falando bobagem. Mas lá, Paulo vai falar assim, olha, revistam-se da armadura de Deus. Na mente de Paulo, ele estava pensando no soldado romano. Então, Paulo estava preso, então ele via a figura do soldado romano, então ele colocou isso, olha, vocês querem saber como é que a gente se defende? É com a armadura de Deus. E aí Paulo fala assim, ó, a nossa luta não é contra pessoas, não é uns com os outros. A nossa luta não é contra carne e sangue, é isso que ele queria dizer, não é contra as pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta no mundo invisível. E no mundo invisível, o que nós usamos não é arma física. É isso que eu estou insistindo aqui. Não é cordão, não é pulseira, não é amuleto, não é imagem de nada. A nossa luta, ela acontece no mundo espiritual, que repercute no mundo físico, é verdade, nos nossos corpos. Mas ela acontece no mundo espiritual. E aí ele fala, olha, se você quer se defender, usa a couraça da justiça, usa o cinto da verdade, usa a espada, que é a palavra de Deus. Olha só o que ele fala. Ele não fala, usa uma figa, usa uma imagem, usa uma pulseira, usa um cordão, usa um crucifixo. Ele não fala nada disso. Ele fala para usar os atributos que cabem ao crente, ao discípulo de Cristo usar. É justiça, é verdade, é a salvação, é a palavra. É isso que ele fala para a gente usar. Ele nos orienta que a nossa luta não é no mundo concreto que ela processa, ela se processa no mundo espiritual. E a gente aqui usa aquilo que a nossa mente, a nossa consciência é capaz de absorver. Então não adianta, meu caro, você usar um apetrecho qualquer, um amuleto qualquer, e andar na presença ou acompanhado do demônio, porque você é um mentiroso, porque você é um infiel, porque você não fala a verdade, porque você não é justo, porque você não tem nem certeza que é salvo, porque pelos seus frutos você conhece que a tua vida não está lá essas coisas. Não adianta caminhar nesse mundo sem Cristo e achar que uma imagem dele vai te proteger. Não adianta carregar a Bíblia dentro do carro, lá no painel do carro, e você não abrir para ler e aprender com ela. Não adianta. A Bíblia, para muita gente, é um amuleto. Ele nunca abre para ler, ele nunca abre para aprender, ele nunca abre para ser transformado. Ele usa aquilo como um amuleto. Virou um ídolo na mão de muita gente. Não serve para nada. Nós usamos a armadura de Deus. É justiça, é verdade,
salvação, a palavra, o escudo da fé. É isso, é a nossa armadura, a fé, a justiça, a verdade, a palavra, a salvação. Essas são as nossas armas. Contra isso, não tem demônio que resista, não tem mandinga que assuste, não tem havaiana que mate a mãe. Porque você tem a verdade contigo e ela te mostra. E a verdade liberta. A sétima coisa, eu falei aqui das mentes primitivas que gostam e que buscam coisas palpáveis. Eu falei dos ídolos que não fazem nada. Eu falei dos ídolos que nada são e só há um Deus. Eu falei que a nossa fé é em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei que Satanás se aproveita dessa ignorância, dessas mentes primitivas, mas ele cai diante da armadura de Deus. Que os amuletos não nos protegem, é a armadura que nos protege. E a sétima coisa eu vou falar é que Deus é Espírito. João 4:24, o Senhor Jesus vai falar, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você não quer um Deus que você possa buscá-lo pela fé em espírito, esquece, amigo. Pode se agarrar no amuleto que você quiser, você está perdido. Porque Deus se busca em espírito e em verdade. É pela fé, não é pela coisa. Eu citei outro dia aqui que nós andamos pela fé e não por vista, não pelo que vemos. É pela fé que caminhamos. Se você está escravizado aí por coisas que tiram o seu sono, por assombrações que o aterrorizam, saiba você que se você buscar o Senhor pela fé, você vai se tornar um assombrador de assombração, porque não tem assombração que resista àquele que anda armado com a armadura de Deus. E o que nos protege é a fé. A gente precisa crescer no entendimento, meus irmãos, o entendimento da palavra, o entendimento de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não adianta ficar querendo buscar a Deus escravizado por superstições. Não adianta. Aí você me pergunta, olho grande, mandinga, trabalhos espirituais para destruir. Isso pega o crente? Pega o filho de Deus? Olho grande na tua família atrapalha teu casamento? Olho grande na tua casa faz teu filho ficar doente? Tem gente que o filho tem bronquite e fala, isso é olho grande. O filho bonitinho lá tem uma febre, algo que o médico não consegue diagnosticar e diz, é olho grande. É bactéria, é doença, que acontece em todo mundo. Aí você fica preocupado, será que isso acontece na minha casa? Será que o olho grande do vizinho, da pessoa que quer, sei lá, alguém que quer o meu mal, pode me afetar? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, vai dizer que o maligno não toca o Filho de Deus. O maligno não toca. Então, se você é filho de Deus, não precisa temer essas coisas. Ande por fé e não por vista. Caminhe com fé. Porque na tua vida, estando presente o Espírito Santo, nenhuma dessas coisas te tocam. Mas começou a dar errado o meu negócio. Vai ver se você não está administrando mal. No meu trabalho eu não estou indo muito bem. Vai ver se você está sendo um empregado, um funcionário dedicado. Se você está agindo certo no seu trabalho. Vai ver se o Brasil não está numa crise tremenda.
Porque olho grande, mandinga, simpatia, superstição, isso não pega o crente. E andar com amuletos, pulseiras, cordões, com o objetivo de se proteger dessas coisas, é idolatria. É ofender a um Deus todo-poderoso que decidiu te chamar de filho. É uma blasfêmia fazer um negócio desse. Então, se você está usando isso, usando essas coisas, saiba você que você é um idólatra. Pensamento positivo, autoajuda, né? Triunfalismo, tudo vai dar certo. Quer uma dica de um livro da Bíblia ótimo para isso? Jeremias, profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias foi chamado de pessimista no tempo dele. Quando todo mundo tinha pensamento positivo, Jeremias dizia assim, vai dar ruim. A gente vai ser derrotado. Porque nós pecamos e estamos colhendo o fruto do nosso pecado. Vai ficar ruim para a gente, hein? Se a gente não mudar, vai ficar ruim. Todo mundo dizendo, esse profeta não vale nada. Esse profeta é um urubulino. Esse profeta é um pessimista. Esse profeta está jogando olho grande, mal olhado na gente. Quando Jeremias só falava a verdade. Sabe o que aconteceu no final das contas? Aquilo que Jeremias tinha dito. Então, muitas vezes, meus irmãos, a derrota vem, a tempestade vem, a doença vem. E nada disso te faz pior do que ninguém. Isso só mostra que você é humano. Só mostra aquilo que Jesus disse, que a chuva está aí, vai cair sobre todos. O sol está aí para esquentar todo mundo. E qual é a diferença, então, entre o crente e o perdido? O salvo e o perdido. O filho de Deus e quem não é filho de Deus. Qual é a diferença? Se a doença me atinge, se a crise bate na minha porta, se o sol esquenta a minha muleira, igual de todo mundo, qual é a diferença? A diferença está em Mateus capítulo 7. Olha lá, quando Jesus vai dizer o seguinte, olha, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, esse é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. A tempestade vem, o vento sopra forte, a chuva alaga tudo, o vendaval sacode todo mundo, o terremoto treme tudo, mas ele permanece firme na sua integridade, na sua fé, na sua honestidade, na sua justiça. Aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática é como quem construiu a casa sobre a areia. A tempestade vem, o terremoto treme, o vento chacoalha, a chuva inunda e a casa desaba, não resiste. As pessoas que acreditam em superstições, que têm a mente primitiva, elas estão construindo sua casa sobre a areia. E pode ver que quando vem a crise, chacoalha, desmonta tudo. A fé vai embora, a convicção desmonta, desmorona. Fidelidade a Deus desaparece, porque a casa foi construída sobre a areia. A nossa casa é construída sobre a rocha quando a gente ouve a palavra e coloca em prática. Que o Deus Pai, o Deus da palavra, abençoe a sua vida e te liberte de crendice, de superstição, de coisas que só te escravizam, que te liberte do medo. É difícil, meus irmãos, não desvirar a havaiana no início. É difícil se livrar daquele apetrecho, daquele amuleto. É difícil. Mas o próprio Senhor Jesus disse que nós conheceríamos a verdade, né?
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a verdade da palavra, que a verdade que é o próprio Jesus, nos dê libertação a cada dia. Amém.